Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Do Lado de Cá. Estamos aqui no centro de Porto Alegre, na nossa Rua da Ladeira, General Câmara, na sede do Sindibancários, no Estúdio Hall aqui que pertence ao Sindibancários, ao lado do professor Juremir Machado da Silva. Vamos hoje tratar de um assunto que interessa a todos, que é economia. Está aqui conosco também o professor Maurício Vaz, economista, professor da URGS. Juremir, tudo certo? Tudo. Agora que o preço da gasolina baixou, eu não tenho carro, mas de toda maneira eu sempre fico contente quando algum preço baixa. Embora eu não acredite muito realmente que os preços baixem. Eu acho que daqui a pouquinho ele volta para o lugar dele ou até sobe. Mas pelo momento estou contente. O diesel também baixou, né? Tudo. E isso afeta transporte coletivo, o gás carga. De cozinha, né? Gás de cozinha, R$8 baixou o gás de cozinha. Isso aí impacta todo mundo. Maurício Vaz, economista, professor da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Maurício? Tudo jóia, agradecer o convite, uma satisfação aqui estar com vocês. A gente agradece aí a presença, porque eu acho que foi no meio da semana passada, né, que foi anunciado, né, essa novidade, né, que era já uma intenção, mas que se falava muito, tinha medo disso, medo daquilo. Deixa eu só dizer que o Maurício ele tem graduação já em 2006, que é pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a nossa URGS, doutorado em Teoria Econômica pela Universidade Estadual de Campinas. Então já tem doutorado, tem experiência na área de economia, com ênfase em balanço de pagamentos, finanças internacionais e economia brasileira. Que idade tu tem, Maurício? Estou com 40. 40. Jovem. Jovem, né? Para nós, somos relativo, né? É relativo. Para os meus alunos já não sou tanto. Nós somos sexagenários, eu e Nando. É que eu fico perguntando por causa disso, eu fico fazendo as contas, né? Uns 4, 5 anos de graduação, uns 2, deve ser de mestrado, mas 2 de doutorado, 4. né? 4 de doutorado. Doutorado é 4, então são 6, né, de pós, né? E mais os 4, né? Dá 10 anos. Quem entra na carreira acadêmica passa a vida inteira estudando. É impressionante. Não pode parar. Depois tem pós-doutorado, depois tem... Não, é a vida inteira. Sim, se parar fica atrasado também. Né? Exatamente. Maurício, a notícia, então, que a gente quer começar falando sobre isso, é que agora, né, os preços dos combustíveis não estão mais indexados à exportação, enfim, para nós, legalmente, a gente falava ao preço do dólar. Né? Isso foi uma boa medida, né? Qual é a tua opinião? O que acontece daqui para frente? Vamos lá. Era só para deixar o termo mais preciso, né? Ao preço do petróleo em dólar, né? Então era paridade preço de importação. Então, como estava lá o preço do petróleo ficava variando, né? A Petrobras repassava aqui e repassava bastante rápido, né? Isso é uma outra questão, né? Essa política ela começou ainda no governo do Michel Temer, né? E a diferença em relação ao praticado durante o governo Bolsonaro é no tempo. Durante o governo Bolsonaro foi mais rápido ainda os ajustes. Então, às vezes tinha ajuste, depois de 2 dias tinha um novo ajuste, né? Então, além de incorporar esse preço internacional do petróleo, ele era muito rapidamente passado, né? Agora, a gente não está ignorando completamente o preço internacional do petróleo, né, em dólar. Só que ele não é o único parâmetro. Então, essa é a principal diferença. Só para entender, o preço internacional ele é um valor único para o mundo inteiro? Existe uma cotação, né? Existem diferentes petróleos, né? Mas o que a gente utiliza mais é o tipo Brent, que é a referência para a Petrobras, e ele existe um preço, que é sempre um preço no futuro, porque quando ninguém vai comprar o petróleo hoje, né? Então sempre tem um padrão de 3, 6 meses, que é a principal referência. E esse é o preço que quem vai importar o petróleo, né, normalmente vai estar pagando. Só que a gente não precisa necessariamente, né, porque nós somos produtores de petróleo aqui no Brasil, né? Então, essa alteração, acho que ela foi bastante importante, é bem benéfica, a gente pode entrar em alguns detalhes mais, né? Mas, então, o que hoje vai ser, né, o que está prometido que vai ser feito, né? Vai ser ainda ter alguma relação ainda com esse preço internacional do petróleo, mas também vai levar em consideração outras referências, né, como os custos internos da Petrobras, tanto em termos de produção, de refino e de distribuição. Então, por conta que vai levar em consideração o refino e a distribuição, também haverão algumas diferenças regionais. Então, a depender do lugar, fica um pouco mais caro, outro um pouco mais barato.
a depender da distância do refino, né? Maurício, antes, como tu disseste, antes do governo Temer não existia a aplicação dessa paridade e o mundo continuava existindo. Aí veio essa paridade e depois virou dogma. Tanto que agora, quando se discutia mudar de parâmetros, sair da paridade, alguns diziam, não pode, é absurdo. Bom, foi feito. Agora, um ponto que aparece, que eu justamente quero entender como é que vai funcionar, porque o grande problema é que o Brasil importa gasolina. O Brasil, não, embora seja produtor de petróleo, não refina o suficiente para as suas necessidades, então importa. O problema fica no seguinte, o Brasil vai colocar o preço, vamos inventar um preço aqui, R$5 o litro, e se ele importar 6, a Petrobras vai pagar a diferença? Porque não vai poder vender a 7 para ter lucro, não vai poder vender nem a 6, não vai poder ter no posto, Nando entra lá com seu carro, gasolina importada 6, gasolina nacional 5, não vai rolar assim. Então, como é que faz? A Petrobras vai ter prejuízo quando ela importar mais caro? Boas perguntas, isso é importante para esclarecer a situação atual do Brasil, né? Essa sua realidade é um pouco mais como era até 2012, 2013. De lá para cá teve duas mudanças bastante importantes. Primeiro foi a descoberta do pré-sal, né, ainda em 2006, só que ela não chega já produzindo tudo, né? Então ela foi ao longo dos anos aprimorando a exploração e hoje em dia já mais de 60% do petróleo que a gente extrai no Brasil é do pré-sal. E esse pré-sal, o petróleo do pré-sal não é mais o petróleo pesado. Ele é um intermediário entre o pesado e o leve. E além disso, então, isso foi uma primeira mudança. A segunda mudança, que durante, né, a gestão petista, houve bastante investimento nas refinarias. Infelizmente, elas foram interrompidas posteriormente, mas esse investimento, não, além de ser em quantidade, também foi em termos de tecnologia, de inovação, né, de produtividade. E hoje em dia a gente já consegue refinar o nosso petróleo. Tanto é que, em termos de entre 94% a 96%, põe uma média lá de 95%, do petróleo utilizado pela Petrobras para fazer o refino da gasolina é brasileiro. Antes a gente exportava petróleo bruto. Qual o percentual de que é brasileiro? Entre 94% e 96%. Né? Então, na média lá, 95%. É refinado no Brasil. Para fazer a gasolina Sim. no Brasil, se utiliza em torno de 95% do petróleo brasileiro. Não precisa importar mais petróleo para refinar. Sim. Porque o que acontecia antes? O nosso petróleo do pós-sal, né, diferente que é o tradicional, ele era muito pesado e as nossas refinarias elas não tinham tecnologia para refinar esse petróleo. Então a gente vendia o petróleo bruto e importava petróleo mais leve, né? Isso se alterou no longo dos últimos anos. Hoje em dia, para refinar a gasolina, a gente já consegue utilizar o nosso petróleo. E esse petróleo ele tem um custo muito mais baixo que o atual no mercado internacional. Então, a gente não depende da importação do preço do petróleo em relação à Petrobras. É só uma variação marginal aqui de complemento lá de 5%, 6%. Isso, né, eu vou chegar na gasolina já. Então, primeira coisa, o custo da produção ele tem pouca relação com o preço internacional do petróleo. E o que a gente importa de gasolina no Brasil? 10%. Da nossa gasolina. Então, 90% da gasolina é interna. E a que a Petrobras importa é menos de 10%, né? Porque tem as importadoras e tal, né? No caso do diesel, é um pouco mais difícil, é de 20% que a gente importa, né, do diesel. A gente tem menos também capacidade de refino do diesel, mas mesmo assim não é 100%, no caso que deveria ter esse grande prejuízo. Então, para a Petrobras, ela se mantém ainda muito lucrativa. Por exemplo, o preço da gasolina, que deu uma entrevista agora recentemente à Petrobras, que ela não divulga muito diretamente o preço assim, por litro, né? A gente até consegue analisar no balanço o valor do refino e fazer uma estimação de quanto custa a produção da extração mais o refino, e aí fica em torno de R$119 o barril, já em reais, né? Então o preço internacional do barril estava a $120 o período, né? A gente produzia e refinava já, com todos os custos, a R$120. Então, assim, muito, muito mais baixo, assim, né? Então, a gente consegue... E o custo da gasolina é em torno de R$1,20. Agora, deixa eu te perguntar o seguinte, então, os dados são ótimos, são alvissareiros, bom para o país. Agora, tem duas ou três coisas interessantes aí
que me parece assim, boas para discutir. Uma, a imprensa brasileira em geral não tem destacado que o Brasil, porque o que tu está dizendo é que o Brasil está quase lá na autossuficiência. Uhum. Ainda que 20% no diesel não seja pouca coisa. Uhum. Bom, então esse é um aspecto. A imprensa brasileira precisa, digamos assim, acordar para o fato de que a importação é menor do que se pode imaginar. Atualizar o discurso, né? Atualizar o discurso. Isso. Mas, de toda maneira, o que a Petrobras vai fazer com esses 20% do diesel que ela vai importar mais caro do que aquilo que ela produz aqui? Então, bom, por isso que a Petrobras, ela não faz só o custo brasileiro. Certo. Né? Ela vai fazer... Ela não divulgou o cálculo, tá? Ela falou o que vai levar em consideração. Então, ela vai levar em consideração, em parte, os preços internacionais, que eu falei anteriormente, os custos da exploração e do refino, e também o custo da distribuição. Então, ela vai... eu importo isso aqui de petróleo, né? E eu vou misturar, vou ver aqui com meus custos, vou ver lá da distribuição e vou fazer uma média disso. Certo. Tá? Então, ela vai continuar levando em consideração. Agora, eu estou falando isso em termos de Petrobras. Tá? A Petrobras, ela consegue manter um preço bem mais baixo que o internacional e sendo muito lucrativo ainda. E tem os outros importadores. É aí que é a questão. Aí é a questão, porque aí eles vão dizer assim, ó, eles têm que enfrentar uma concorrência que pode ser desleal. Eles vão importar mais caro. Como é que eles fazem para ganhar o deles? Essa que é a questão. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Desde 2002, já existe a quebra do monopólio, que tem gente que ainda fala assim, que existe tem que quebrar o monopólio da Petrobras. Mas já não tem. Já não tem desde 2002, né? Só que acabava que, na prática, a Petrobras, ela tinha praticamente um monopólio. O que se teve que fazer para não ter o monopólio da distribuição? Teve que jogar o preço lá para cima. Porque só com preço mais caro que os importadores conseguem competir com o preço da Petrobras. Aí agora a gente pensa em termos de sociedade. Vale a pena para a sociedade, apenas para manter a rentabilidade dos importadores, ter um preço da gasolina 5 vezes mais caro que precisa? Eu preciso fazer o papel do advogado do diabo. Como eu já disse, eu não tenho carro, mas eu tenho que, de toda maneira, eu tenho que pagar o Uber, eu tenho que andar de carro. Uhum. Então eu também estou no circuito. Agora, um dos problemas que se levanta é esse. Então, em termos sociais, o preço é melhor que o preço fique mais baixo. Mas, por exemplo, se o preço não ficar competitivo, esses importadores eles vão desistir. E qual o problema? Bom, aí justamente eu pergunto para ti, o especialista faz o quê? A Petrobras retoma o monopólio. Na prática, então assim, quando é bom não ter um monopólio? Para pagar menos. Você não ter um monopólio e recompensa para isso ter que pagar mais? Não faz sentido econômico, né? A maioria das empresas das petrolíferas e tal, não são estatais, não é o Estado realmente que detém pelo mundo isso? Varia bastante, assim, né? Tem tantas privadas quanto estatais, né? As maiores ainda são estatais, né? Que são as maiores são estatais. né? Que são tem as da Venezuela, tem as do Oriente Médio, tem da China, né? Mas temos gigantes privadas também. Tem os dois tipos, assim, né? Não tem um padrão. E também não tem um padrão de se adota ou não PPI. Mas no cenário, então, se eu estou entendendo, o cenário que tu estás vislumbrando é esse, de que os importadores, que não são a Petrobras, não vai ficar interessante para eles. Então é bem provável, ou eles quebram ou eles desistem, e aí quem vai importar é a Petrobras. E a Petrobras vai fazer o quê? Porque mesmo que ela esteja levando em consideração vários fatores, inclusive o preço internacional, ela não vai aplicar literalmente o preço internacional. Nesse sentido, ela vai subsidiar uma parte. Não vai subsidiar. Vamos lá. Primeiro assim, por enquanto, o que está caindo o preço não é suficiente para tornar os importadores não consigam ter um pouco de competitividade. A oposição ao governo Lula diz que ele surfou na onda, que o preço já ia cair. Então essa baixa aí já estava programada porque o preço do barril caiu no mercado internacional. Sim, o preço esse era um repasse que o governo já tinha ter feito, não fez e tirou, digamos assim, eu faria o mesmo. Todo mundo faria. O governo assim, olha só, nós baixamos o preço, mas o preço ia baixar igual. Talvez abaixar mas um era pouco. promessa de campanha, não é uma questão só de baixar preço, era de
tirar essa indexação. Não, né? isso sim, mas o governo fez duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Tirou a Aproveitou. indexação e já disse assim, olha, estamos anunciando uma baixa. Mas essa baixa, segundo muitos aí, ela ia de fato acontecer, mesmo que não caísse a paridade. Já tinha espaço para isso, mas acredito que seria menos a baixa. Perfeito. Porque a gente teve outras baixas, assim, não despencou o preço do petróleo agora, assim, né? Ele já caiu desde do segundo semestre de 2022, já tem caído o preço do petróleo, né? Até, inclusive, quando você observa que houve uma queda significativa dos preços da gasolina do primeiro para o segundo semestre, né? Em parte foi da questão dos impostos, mas outra parte também já foi da queda do preço da gasolina. Então, a gente chegou a ter o petróleo praticamente a $120, né, o barril, e lá em dezembro ele já estava a $71. Então, já teve uma queda importante. Agora está nessa variação. Subiu um pouquinho, está lá em torno de $75. Então, assim, parte foi, sim, já do espaço que teve, porque outra coisa que teve o preço barril, mas também teve a apreciação do real frente ao dólar, né? Na verdade, esse último movimento foi mais de taxa de câmbio do que o do petróleo. O petróleo já tem um pouquinho mais de tempo que tenha caído. E agora talvez até suba, porque a OPEP está prometendo dar uma segurada na produção. Aí a gente não sabe ainda, porque o que você tem agora é uma promessa, né, que vai levar em consideração outros parâmetros que não apenas a PPI. O quanto que vai se descolar da PPI é uma incógnita ainda, né? Vai ter que esperar subir o preço do petróleo, digamos, subir de novo para 110. Qual que vai ser o preço? Aí a gente vai saber. Enquanto isso, a gente não tem um problema para os importadores, né? Agora, a questão é essa. Se depois subir de novo, vai subir, acompanhar o preço internacional apenas para tornar rentável os importadores, eu não vejo uma lógica econômica nessa questão. Você simplesmente dizer que tem concorrência, mas por que eu quero uma concorrência que a sociedade toda vai pagar mais com isso? Não né? faz sentido. A concorrência é para pagar menos. Tem que pagar menos. Né? Então, quando assim, vou quebrar o monopólio, ok, quebra. Então, o que poderia fazer? Faz exploração, investe aqui, produz aqui. Agora, é difícil concorrer com a Petrobras, porque a Petrobras, quantos anos, quantas décadas tem de investimento? Claro. Né? Agora, professor, eu tenho visto alguns economistas contrários a essa medida, dizendo que o povo está achando bom agora, que baixou o preço, mas ali no futuro vai ser pior e quem vai pagar a conta é a própria população. Que risco é esse que pode no futuro pior, que a população tenha que pagar essa conta? Eu não sei exatamente o que eles estão falando. É que, assim, muito dos economistas, de novo, eles têm uma visão de 10 anos atrás. Porque, de fato, se for observar o que a Petrobras fez durante o governo Dilma, não durante o governo dos governos Lula, mas durante o governo Dilma... Segurou os preços. Segurou os preços. E era um preço vendido interno, inferior ao externo. Ok, agora fazer isso. Mas naquela época não tinha as condições que já existem hoje. Então, esse é um fator importante. Esse é um fator importante. Porque naquela época a Petrobras meteu a mão no bolso para garantir aqueles preços mais baixos. Naquela época teve... todo o prejuízo não foi só isso, tá? Teve umas questões assim também da Lava Jato, que teve que incorporar débito, e boa parte do endividamento foi isso. Mas diminuiu muito, de fato, a rentabilidade. Porque, assim, uma coisa eu não defendo que a Petrobras adote o preço muito semelhante ao custo dela. Porque eu entendo que a Petrobras ela tem que ser um grande vetor de investimento no país. Então, para isso, ela tem que ter lucro. Né? Então, eu entendo que é aceitável e desejável ela operar um preço superior ao custo. Só não precisa acompanhar o preço internacional do petróleo. Então, por exemplo, a Petrobras, se você pegar as 6 empresas de maior faturamento do setor privado, que não são... Tirando as da Arábia Saudita, que elas têm uma rentabilidade assim, meio fora do normal, né? Porque lá furou um pouquinho já jorra petróleo, né? Mas essas outras grandes ocidentais, pegando as 6 maiores ocidentais, a Petrobras ela tem o menor faturamento, porque ela é menor, né? Que essas gigantes. Quem são essas gigantes aí, mano? Eu tenho uma colinha aqui para te passar. Só até por curiosidade, é legal. Mais a Shell... São 6 gigantes? Tem as 6 gigantes. Grupo dos 6. O G6. O Campeonato Brasileiro não tem 6 disputando o título. Não tem. Não chega tem. nisso. Aí tem a BP, Chevron, Equinor, ExxonMobil, Petroquímica, Royal, são essas aí, são as maiores. Aí tem, isso aí, são as maiores, né?
Então, a Petrobras, ela tem uma receita bem menor. Aqui vou pegar um dado que é mais relevante aqui. Até quem passou esses dados dessa contabilização, o professor Eduardo Costa Pinto, da FRJ, estou pegando dele aqui, que ele fez essa compilação, tá? Por exemplo, assim, a receita da Petrobras, ela foi só no primeiro trimestre de 2022, tá? Só o primeiro trimestre. A receita foi de 29 trilhões. A média dessas outras empresas, essas 6 grandes, foi de 71 bilhões. Só que o lucro líquido da Petrobras foi de 9,4 bilhões e dessas empresas foi de 2 bilhões. A segunda que ela faturou mais e teve um lucro menor. Ela teve um faturamento muito menor. Então é 71,6 o faturamento médio das outras. E o da Petrobras foi 29,9. Então uma receita bem menor. Só que a despeito de um... Mas peraí, eu anotei, não foi 29 trilhões que tu falasse? Eu falei trilhões, falei errado. 29,9 bilhões. Ah, bilhões. Não, trilhões. Trilhões. Não, já é demais. Tá. Mas de dólares, tá? De dólares. Sim, dólares. E essas empresas tiveram 71,6, tá? Então bem menos, bem menos. Perfeito. Só que o lucro líquido nosso foi 9,4 contra 2 das outras. Aqui uma comparação, por exemplo, Ou seja, a nossa margem de lucro é infinitamente muito maior. maior. Então a petroquímica aqui, ó, teve 122 bilhões de faturamento, de receita, grande. e lucro 6,2. Agora tem uma outra ponta também aí, que ela pode parecer menos nobre, mas muitos defendem, que é o ganho do acionista. Exatamente. Então, assim... Talvez seja a mais até... Quem é o acionista da Petrobras? A maior parte é não residente. Assim, dividir... Não residente no Brasil. Isso, de fora, né? Mas brasileiros. Não. Não são brasileiros. Não brasileiros. Assim, tem de tudo, né? A vovozinha pode ser acionista da Petrobras nos Estados Unidos. Se a gente dividir em 3, setor privado residente, né? O certo, um termo mais preciso não é estrangeiro brasileiro, tá? É residente não residente. Mas para aproximar, vou chamar de brasileiro e estrangeiro. Tá? Então, se a gente dividir em 3, a somar o privado brasileiro com o privado público, aí dá mais que o estrangeiro. Mas se dividido em 3, o maior bloco é o estrangeiro, atualmente, assim, né? E até muita gente defende, e é uma questão que pode pensar a recompra, né, de parcela dessas ações, já que ela está muito lucrativa. Mas voltando à sua questão, tá? Até por os regramentos da Petrobras, não pode se considerar completamente os minoritários, os acionistas minoritários. Tem as questões legais lá, tributárias, que nem a minha especialidade, assim, que não pode ignorar completamente, assim. Mas também não precisa ter a maior rentabilidade disparada do mundo. Então, assim, você tem que ser rentável, você tem que remunerar o acionista, mas não precisa ser disparada mais que o dobro das demais, assim, né? Então, assim, você tem empresas super consolidadas de séculos de vida que não tem a taxa de lucro da Petrobras. Então não precisa ter tanto, assim. Tem que ser lucrativa. O pessoal faz, precisa, assim... Isso é o que o pessoal faz no... 30 vezes mais, assim. O pessoal faz no litoral, no verão. Né? Quando vão fazer o aluguel de casa, almoço. Chegou janeiro e fevereiro, tanto Santa Catarina quanto aqui, o que era 30 passa a ser 200, né? O que era 10 passa a ser 300 e assim vai. Porque tem uma questão eu diria assim, de filosofia nisso aí. Enxergar a Petrobras como empresa e como empresa privada, empresa que tem milhões de acionistas, e aí quem pensa por esse lado diz assim, olha, eu defendo o melhor para os acionistas. E outra parte é pensar a Petrobras como empresa pública. Como ela foi criada, né? Como ela foi criada. Bom, mas ela já não é exatamente como ela foi criada. E aí, diz assim, bom, tem que pensar antes no interesse social. No fundo, a mim parece o seguinte, a ideia é, pelo interesse social, vamos diminuir os ganhos do acionista. E vamos fazer com que a margem de lucro da Petrobras diminua. Eu acho que é uma boa equação. É interessante que seja assim. Resta saber realmente, eu acho que o ponto fundamental é esse que tu colocasse na primeira parte da tua fala. E se o petróleo disparar no mercado internacional, corre atrás, entende, para alcançar, ou faz uma conta assim do tipo, bom, vamos dividir os prejuízos. Então, se o petróleo passa de 75 para 110, a gente vai tentar deixar uma parte para cada um desse prejuízo. Ou seja,
em algum momento, se o petróleo disparar e a Petrobras quiser manter essa ideia de que tem que favorecer a população, porque afinal de contas o petróleo brasileiro é de toda a população brasileira, ela vai pagar. É importante deixar claro um aspecto aqui, né? Não é que vai pagar. Ela vai deixar de ganhar. Isso. Ela pode vai deixar de ganhar. Isso. Ela não vai ganhar o máximo possível. Claro, exatamente. Mas ainda vai ser... Vai ter lucro. Não só vai ter lucro, como vai continuar sendo uma das mais lucrativas do mundo. Sim, sim. Né? Ela vai diminuir a margem. Mas assim, não é que vai diminuir a margem, que vai ser pouco rentável. Sim, vai ser bem rentável. Vai ser extremamente rentável, mais rentável que praticamente qualquer outra empresa. Vai ser extremamente rentável porque o custo, um parâmetro importante aqui, o custo da exploração do petróleo no Brasil, se for pegar só o pré-sal, é em torno de $4 e poucos o barril. E o preço lá está 75. Aí, só que tem o pós-sal ainda, que é mais caro e tal, que daí dá na média um pouco baixo de 8. Aí só tem que colocar também a questão dos royalties, pagamento para o setor público e tal. Aí fica em torno de $20. Então, você tem $20 é teu custo. E o preço está lá sempre, pelo menos o triplo disso, né? Então, você tem muita margem ainda, né? Aí, se for pegar já o refino e tal, sobe mais um pouquinho, mas ainda assim, a gente tem muita folga, né? Quando está dizendo assim, o custo para gasolina, para fazer a refino, já tudo finalzinho lá para a Petrobras, é 1,20. Né? Ela está vendendo agora, quanto é que estava? Ela falou 2,70 e alguma coisinha, né? Então, ainda assim, ela está vendendo com mais de dobro. Que empresa que trabalha com mais que dobro? Então não há risco de quebrar a Petrobras, essa nova política de preço? Não, zero. E a Petrobras... Ela vai continuar... E eu estou falando, eu não tenho esse risco e eu também não defendo que se tenha próximo do lucro. Eu defendo que ela seja bastante lucrativa. Sim. Minha perspectiva não é remunerar o acionista. Minha perspectiva, mas faz parte, né? Poderia ser até menos, mas a minha perspectiva principal, embora tenha que remunerar, é possibilitar que a Petrobras invista. Isso é... E agora, e o que foi o problema? Além da gente ter muito lucro, a gente distribuía muito lucro. A parte de distribuição de lucro aqui durante o último governo é bizarro, assim, você distribuía mais que o lucro. A distribuição era superior ao lucro, uma loucura isso. Porque ela pegava o caixa para distribuir. Como assim? Você pega, além do todo o teu lucro, você ainda pega uma parte que estava lá no caixa e usava para distribuir. Com uma perspectiva para os acionistas. Os acionistas. Agora, é uma coisa que não existe. Paulo isso. Guedes é acionista da Petrobras? Deve ser. Não sei dizer. Maurício, e a Petrobras hoje, ela tem logística, digamos, para retomar o espaço que hoje de outros importadores. Por exemplo, os importadores desistem. A Petrobras pode fazer o mesmo trabalho imediatamente. A Petrobras, por exemplo, saiu de parte da distribuição. Aqueles postos BR, eles não existem mais, não são da Petrobras. Então, ela pode rapidamente conseguir fazer todo o trabalho, porque essa possibilidade ela existe, de que não fique interessante e que comecem a desistir. Olha, primeiro que se desistir, o capital vai estar lá, né? Sim. Nada impediria de adquirir esse capital. Ela tem boa parte da distribuição. Agora, o problema é que algumas refinarias foram privatizadas recentemente, né? Isso atrapalha a nossa capacidade de gerenciamento do refino todo, né? Inclusive, as 2 refinarias que foram privatizadas recentemente, elas vendem a gasolina mais cara do Brasil, né? Então, isso é um problema. Mas não é um impeditivo de ajuste, né? Talvez encareça um pouco o transporte se sair alguma coisa na distribuição, né? Mas nada que impeça, que inviabilize um projeto, né? E também nada que impeça assim, ela adquirir do importador que a empresa local estava importando, né? Isso eu acho assim, qual que é o problema? Mas eu não vejo que a Petrobras, pelo que eu percebo, não vai vender um preço tão competitivo, tão mais baixo que o internacional, a ponto de inviabilizar a taxa de lucro dessas empresas. Mas se aumentar muito e o diferencial ficar grande, é uma questão, né? Ou você vai ter que já pensar que, de fato, as importadoras não vão ser rentáveis, então você já faz o planejamento estratégico, ou elas vão ter que se adaptar comprando diretamente da Petrobras ao invés de importar. Então, ao invés de você importar, você compra da Petrobras
e aí distribui a gasolina da Petrobras. E a Petrobras importa e mistura no custo dela, né? O que existia durante o 2021 ou 2022? Acho que 2021 ainda. O próprio presidente atual, né, o Jean Prats, ele defendeu no Senado um projeto de lei que fazia um fundo dos combustíveis, né? Então, você pegava, né, já que não ia alterar a PPI, né, você pegava a própria rentabilidade do preço do petróleo quando ele tiver um patamar mais alto, pegava os royalties do petróleo, uns lucros, tinha mais outros parâmetros ali. E guardava para os momentos... Exatamente. Então, o momento que o petróleo estava mais graves. alto, você usava... Aí, que é a vantagem desse projeto? Que daí você não tem um diferencial, você mantém o preço para todo mundo e dá o desconto para todo mundo, né? Quando você adota essa política de preço da Petrobras, ela em si já ser diferenciado, você gera o problema para o importador, né? Então tem essas duas possibilidades de gestão de curto prazo, mas de longo prazo eu não acho que manter um fundo desse tipo seja ideal. Eu acho que teria que... No teu entender, tem havido um pouco de terrorismo. Ah, sim, bastante terrorismo. Terrorismo, tanto de parte da mídia quanto de parte dos setores interessados, fazendo crer que a mudança de preços, de prática de preço, poderia levar a um colapso, seja dos importadores, seja a uma perda tão grande da Petrobras que ela poderia entrar num período novamente de... Porque no período Dilma, houve uma época ali que a Petrobras ela estava mal das pernas. A rentabilidade estava baixa. Assim, exato. Né? Eu não vou dizer que o prejuízo todo, né, que eu levantei era só por conta disso, mas... Claro. Porque além daquele período se manter a política de baixar os preços, né, sem ter a capacidade que tem hoje de fazer isso, ela investia bastante ainda, né? Então, naquela situação, era muito difícil você ter a Petrobras fazendo uma gestão dos preços e investimento. E ela fez as duas coisas ao mesmo tempo. Hoje em dia, felizmente, a gente tem essa condição, né? A gente comemorou muito o pré-sal, depois meio que assim, o pré-sal não é tão bom assim, né? Não sei se tem esse entendimento. Sim, assim, se imaginava mais, não. O pré-sal ok. Mas, na verdade, o pré-sal é fundamental, né? É claro, a gente tem que pensar em outras coisas ecológicas também, né? De energia renovável, etc, etc. Sim. Mas o pré-sal, em certo sentido, desestimulou o que o Brasil vinha pensando em termos de energias renováveis. Não digo de energia eólica e solar, mas, por exemplo, dessas combustível produzido à base de plantação disso e daquilo. É uma questão importante essa, né? O problema da gestão, só para falar antes da gestão eólica e solar, a Petrobras é que mais investe em energia renovável, né? E ter o pré-sal, como é muito mais lucrativo e possibilita o refino interno, ele gera muito mais capacidade de caixa para a Petrobras investir em energia renovável. E esses dias mesmo eu vi um projeto ali que a Petrobras está estudando, não lembro com o valor, tenho medo de chutar o valor, mas eram algumas centenas de milhões aí, estava estudando fazer um grande projeto de energia eólica offshore. Aí tem que ver os impactos ambientais, disso, daquilo, mas a vantagem da offshore, assim, é que no mar ali, né, no oceano, ela é muito menos estável, alguns problemas que tem no onshore, assim. Ô, Maurício... Mas, enfim, tem bastante capacidade de investimento ainda. Agora, só para falar um negócio de planta, especialmente da cana, né, o que eu acho que é muito interessante continuar esse investimento, e eu acho que tem que ter bastante isso, porque o combustível da cana, em termos de pegada de gás carbônico, inclusive, na maioria dos países, ele é mais baixo do que o elétrico, a pegada de carbono. Então, acho que tem que ser investido. O problema é que quando o preço do açúcar sobe, o preço do álcool sobe bastante. Bom, mas tem outros vegetais para produzir que não a cana. Andaram, por exemplo, mamona e não sei o que mais. Muitos andaram sendo especulados. Se especulava, por exemplo, a possibilidade de substituir determinados cultivos, hoje considerados como cultivos problemáticos, o fumo, por exemplo. Que se poderia começar a usar determinadas regiões que são produtoras de fumo para produzir vegetais que gerassem energia, que fossem não poluentes, porque a Europa, por exemplo, vem sinalizando cada vez mais que vai interromper o uso de combustível fóssil.
Alguns países fixaram datas assim que fazem sonhar. Não me lembro bem, mas acho que a Alemanha tinha fixado em 2035, 2000, sei, no máximo em 2050. Mas já começou a recuar um pouco em função da guerra da Ucrânia e tal. A questão da energia começou a ficar muito importante e estão recuando. Então, o combustível fóssil ele ainda vai um pouco mais. Mas vai ser necessário, em algum momento, realmente ter a energia necessária para substituir. A grande aposta, por exemplo, nos carros elétricos, parecia assim, está resolvido, é carro elétrico, mas deu também uma travadinha. Mas é o assunto do carro elétrico que eu estava tentando trazer até, porque eu estava vendo 10 montadoras já anunciaram que até 2030 toda a frota vai ser elétrica e alguma coisa híbrida. Eu estava vendo aqui a Renault, General Motors, Nissan, Volvo, Volkswagen, Honda, Audi, Jaguar, Ford e BMW. Ou seja, né, a nata. E aí como é que faz a Petrobras? Não vai virar uma Kodak que tirava foto e depois acabou, né? Resta saber se eles conseguem então pouco tempo. Tem assim, do que eu leio, tem 2 problemas. Um é o eterno problema de uma bateria que possa ser realmente uma bateria de grande capacidade e de rapidez de recarga. Porque às vezes a bateria, eles trabalharam já com inúmeros materiais e tecnologias, mas o tempo de recarga continua sendo grande. Mas não, hoje os postos em 20 minutos tu dá uma recarga, os postos que tem. E em casa, tá, eu fiquei 2 dias com um carro elétrico, tá, o famoso test drive. E se tu é da cidade, é uma maravilha, porque sim, na cidade dava 400 e tantos quilômetros de autonomia. E eu chegava em casa, eu estacionava, moro em casa de rua mesmo, né? Então, entrava no pátio, pegava uma extensão, um fio, botei na tomada, de noite, fui dormir, de manhã, carro carregado. É um sonho, né? Nunca mais tu bota gasolina, tu bota na tomada. Não, claro. E assim, eu imaginei que fosse algo assim, mas deve ser aquele negócio tipo uma energia que vai muito rápido, tipo ferro de passar roupa, aquelas coisas. Não, é tipo uma geladeira, um troço assim que não gasta muito. Mas tem outro ponto também. Quem é que produz essa energia elétrica? Ela é feita de quê? Ela é feita de água? Se ela for feita de energia hidrelétrica, tudo bem. Mas e quando vem a crise, que o Brasil sofre muitas vezes, e tem que ter energia elétrica de termoelétrica, uma coisa acaba anulando a outra. Essa é uma questão internacional, né? Porque você estava comentando a pegada do gás carbônico, né? Das de plantas, né? Que seria aparentemente mais interessante, não mais interessante, mas complementar, né? Eu acho que assim, sendo realista, né? A substituição completa, eu acho que está um pouco otimista. Não sou especialista no setor automobilístico, né? Mas eu gosto de ler também, assim. O que eu li, assim, que algumas montadoras, elas estão revendo um pouco os prazos. Exatamente. Né? Que elas estavam com prazos um pouco mais ambiciosos. E também depende um pouco da realidade do país, né? Então, pegar a Europa. A Europa até é mais fácil ter carro elétrico, né? São menorzinhos. Nos Estados Unidos tem muita dificuldade, né? Uma cultura que não aceita. Que tem aquelas rodovias gigantescas entre umas cidades e outras, assim, e ele não dá autonomia suficiente. E o que acontece na Europa? Hoje em dia você tem um carro elétrico, mas você vai ver a fonte de energia é carvão. Exato, é isso. Que é mais poluente do que tem. Então, assim, tem alguns desafios. Só muito carro híbrido, né? Porque o elétrico junto com o híbrido. Né? Isso, eu acho que é uma questão importante. E o petróleo também não é só para combustível, né? O petróleo tem uma infinidade, né, de demandas para se utilizar o petróleo, né? Agora, eu acho, assim, que não é... Não, mas impacta a Petrobras, né? Sim, lógico. Se tirar, sim, não tem dúvida. Se a lógica muda a matriz. Sim, se a gasolina passar a ser não mais a rotina e sim a exceção, muda todo o processo, né? Eu sou mais otimista de que vai mudar primeiro, quase por inteiro, o consumo de energia elétrica a partir de energia eólica e principalmente de energia solar em determinados países. Eu acho que o Brasil, por exemplo, pode vir muito rapidamente a ter praticamente todo o seu consumo de energia elétrica de energia solar. Aí cabe os governos ajudarem mais, né? Mas, claro, ter financiamentos para isso, porque seria uma coisa fantástica. É bom para todo mundo. Eu não sou tão otimista assim com essas energias. Você não sonha tanto. Que a gente vai ver assim, o potencial dela, o espaço e as baterias, os custos, são complicados. Assim. Mas o Brasil, ele tem uma matriz energética... Como assim, Maurício? Já fez os cálculos? Uma baita economia, Maurício. Tu que é homem do cálculo. Em 4, 5 anos, retira o investido. Não digo para a pessoa fazer isso. Estou falando em termos da matriz do país ser baseada em energia solar eólica. Ah, sim. É muito... Pega determinados estados. Eu tenho um irmão que mora em Rondonópolis. Eu fui lá umas 3 vezes visitá-lo.
Em Rondonópolis, eu tenho a impressão de que o sol brilha 24 horas por dia. Em Rondonópolis, toda a energia tem que ser solar. Lá tem sol sempre. Sempre, sempre, sempre. Dá uma chuvinha e o sol volta. Então... O Nordeste inteiro, imagina que maravilha. Eu acho especialmente alguma regulação, por exemplo, de casas de luxo, prédios de luxo, sei lá, um incentivo tributário, alguma coisa de já colocar todo teto de luxo tem que ter uma energia eólica. Porque é complicado obrigar aí... Mas eu queria botar em casas populares isso. Mas aí teria que ter, no caso do Estado. O Estado. Não, isso que eu estou dizendo. Eu acho que o Estado tinha que ter uma política... Porque ajuda muito. Sim, sim. A luz é caríssima hoje. Sim. Caríssima a conta de luz. E sem contar as mudanças climáticas que têm gerado o seguinte, quantas vezes a gente olha a notícia, ouve a notícia nos telejornais e tudo, que as reservas, as barragens estão quase vazias. Agora estão num momento bom. Mas já teve ruim, né? Agora estão, eu acho que mais de 70% dos reservatórios estão nesse nível. Uhum. Né? Agora, e quando chega lá nos 20%, a Cantareira, quando está quase seca, a Cantareira é para abastecer São Paulo de água, mas esse também é um problema que tem que ser levado em consideração. Até aproveitando essa questão, podia, por exemplo, Minha Casa e Minha Vida, né, já fazer parcerias, né? Agora, o que eu acho também interessante, já pensando além dessa questão, né? Já que a gente importa boa parte, né, da energia, do material da eólica e da solar, né? Já que a gente, digamos assim, que a gente faz um projeto de... Que a gente não importa nesse país, a gente produz alguma coisa? Algumas coisas sim, mas pode produzir mais. Mas podia fazer o seguinte, uma parceria. A gente produz jogador de futebol. Até máscara, na pandemia, nós tínhamos que importar que não tinha. Tudo, verdade. Tudo. Mas o que podia fazer? Então a gente vai aumentar... Vamos fazer um programa do Estado, né? E ao mesmo tempo, acho que podia fazer duas coisas, né? Uma parte é o Estado fazendo Minha Casa Minha Vida, etc. Outra parte é exigindo que esse condomínios de alta renda, aí é fácil obrigar esse tipo de resolução, né? Tem que colocar lá energia eólica, por exemplo, né? Aí então você vai garantir uma demanda. Eles não botam energia eólica, mas certamente vai ter uma guarita de primeira de segurança, o muro vai ser gigantesco. Né? O sistema de alarme vai ser maravilhoso. Monitoramento de câmeras espalhado. Né? Isso eles não têm economia. Isso não tem, mas é que você pode fazer uma parceria, então faz uma joint venture. Você pega uma empresa lá que produz, então a gente vai demandar você aqui, esse X número grandão aqui, só que você produz uma parte internamente. É o que a China fez, né? Então, quando você garante a demanda para a empresa, garante uma rentabilidade, então você pode exigir uma contrapartida, tanto para energia eólica quanto para solar. Que aí você agrega, combina, né? Geração de emprego, geração de inovação e uma energia mais sustentável, né? Eu acho que sempre tem que pensar sempre as duas coisas. Já que você vai fazer um projeto, não vai ficar gastando tudo em importação, né? Gerando emprego lá, pesquisa lá. Só que a gente vai fazer um projeto de economia de energia, vamos combinar as coisas, né? Isso, de fato, é possível de fazer, né? Deixa eu te perguntar. Opa, desculpa, eu só ia te perguntar o seguinte: eu li e queria confirmar, existe mesmo uma coisa que poderia ser chamada de paradoxo do petróleo em grande profundidade. Eu li um artigo que dizia o seguinte, que quando um país encontra petróleo em grande profundidade, que é o caso do pré-sal, o investimento para extrair é tão grande que nos primeiros tempos as companhias, as petroleiras, elas acabam se endividando. Acontece isso. Inclusive o Petrobras, aconteceu com a Petrobras, né? Ela precisou se endividar bastante. Tanto o custo de iniciar a operação, quanto do investimento necessário em tecnologia. Especialmente águas profundas, no caso, é uma tecnologia que não existia, né? Por isso que a Petrobras domina. Agora, ela já é muito mais barata, a extração, do que era. Então, esse problema a gente já ultrapassou. O que é um certo desafio para outras empresas petroleiras investirem no nosso pré-sal. A maioria, ela quer investir junto com a Petrobras, né? Algumas iniciaram sozinhas, desistiram, porque o início é difícil, né? Agora, felizmente, esse problema já não é mais. Ele impactou no balanço da Petrobras? Impactou. E o problema foi junto, né? Que você está necessitando investir muito no pré-sal, né? Investindo muito em pesquisa, e ainda estava com aquela questão de um preço segurando os preços, né? Então, isso foi um pouco problema. Agora, a gente superou essas duas questões. A gente superou a necessidade de investimento para reduzir os custos, né? Que já estão bem mais baixos. Precisa continuar investindo, né? E a gente consegue já explorar um preço bem baixo. Então,
atualmente a gente está no melhor momento, só que a gente não estava usufruindo. Porque ao invés de usufruir dessa questão, a gente repassou todo o preço para a sociedade. E qual que é o problema de passar o preço à sociedade? O problema é o direto, quem tem carro sente de pagar o gasolina mais caro. Do diesel, todo mundo sente, né? Mesmo quem não tem carro a diesel, porque é repassado para a maior parte do... Ainda mais a gente tem a nossa malha de transporte ainda muito concentrada em rodovia, né? Toda a alimentação é através do diesel, muito. Alimentação ônibus, demais. De caminhão. Tudo. Todo mundo sente. Aí, no caso, diretamente da gasolina, ela impacta mais no IPCA. Então, em 2021, né, que foi o período que teve, o ano que teve mais, vigorou por mais tempo a inflação alta. Inflação mais alta e os preços mais altos de combustíveis. Os combustíveis, assim, pelo que ultrapassou do teto, é quase metade do que ultrapassou do teto da meta de inflação é só combustível. Só o preço só da gasolina. Só da gasolina, não todo combustíveis. Do que ultrapassou a meta. E o que isso acontece? Tá? É ruim, pesa no bolso, mas também como que se combate a inflação no Brasil? Aumentando a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros. Quer dizer que baixando agora os preços, a gente pode se esperar daqui a pouco que o presidente do Banco Central finalmente aceite baixar a taxa de juros. Essa é a expectativa. Ele já começou a dizer que o Brasil dá os primeiros sinais de melhora. Ele começou a sinalizar que daqui a pouquinho, talvez na próxima reunião do Copom, que já possa baixar um pouquinho. Por que o medo isso, né? todo de baixar a taxa de juros? É uma lógica, assim, é uma coisa óbvia, que nem alguns economistas dizem. Né? Eu jogo essa lata para cima, ela vai descer, isso eu sei. Os economistas dizem que se tu baixar a taxa de câmbio, sobe a inflação. Isso é automático, não tem como você... Não se evita isso? É uma fórmula... É assim? Vamos lá. Os juros, no caso, né? Baixar os juros. A taxa de... O que eu falei? Câmbio. Não, taxa de juros, taxa de juros. Só para voltar em 2021, aí lá que começou muito os juros, né? E já vou falar nisso aí. O que acontece? A cada 1 ponto percentual de aumento na taxa de juros, a rolagem da dívida sobe em torno de 35 bilhões. O país sempre se endivida bastante quando sobe a taxa. 35 bilhões a cada 1 ponto. Então você teve esse aumento muito forte do preço da gasolina e de mais combustíveis, que aumentou muito a inflação, teve que aumentar muito os juros e o custo da rolagem foi muito alto. Então, assim, até se eu pensar em termos de reduzir um pouco a rentabilidade da Petrobras, mas o potencial de pagar menos rolagem de dívida é muito, muito, muito maior do que eventualmente não ter o lucro máximo, né? Agora, indo especificamente à questão da taxa de juros, né? Existe uma relação entre juros e inflação? Até existe, né? Não vou dizer que não existe. Os juros, ele consegue controlar a inflação. Só que tem vários tipos de inflação e a taxa de juros influencia a inflação de diferentes maneiras, né? Se eu tenho uma inflação que de fato a economia está crescendo, está com bastante geração de emprego, está lá crescendo 5% ao ano, né? Todo mundo está empregado, né? Aí o preço do trabalho aumenta. Aí o preço do trabalho aumenta. Aí os juros, ele tem que segurar um pouco a economia para enfraquecer o mercado de trabalho, aí para o salário não subir muito acima da produtividade, para não ter mais demanda do que oferta. Então, aí os juros têm esse papel de controlar a demanda, né? Nos últimos anos não é o caso, né? Como que os juros afetam? Os juros, ele afeta reprimindo ainda mais a demanda. Então, você tem, se pegar o caso, a inflação brasileira de 2020 e 2022, o hiato do produto, que a gente chama a diferença, o que o produto acontece e o potencial de acontecer, ele estava negativo, né? Então, ele jogava a inflação para baixo, para o patamar negativo. Só que os choques de preços jogavam para cima. Então, como que os juros combatem a inflação? Ele deprime ainda mais a economia, ele gera ainda mais desemprego. O dinheiro fica caro para quem vai tomar empréstimo, o setor produtivo sofre. Então, você controla a inflação? Controla, a um custo muito alto. Qual que é o outro canal que os juros seguram um pouco a inflação? Torna a rentabilidade dos títulos públicos brasileiros mais alta, atrai mais capital externo, e com isso consegue apreciar o real frente ao dólar. E fica bom para quem gosta de investir em renda fixa. Fica bom para quem gosta de renda fixa. E aí favorece, pode favorecer o rentista, como se diz, o grande, mas favorece o pequeno nesse sentido, porque quem poupa pouco, e porque tem pouco poder de poupança, e que tem medo, por exemplo, tem perfil conservador, perfil de poupança conservador, gosta de uma renda fixa. Aí precisa de uma relação que seja pelo menos o seguinte, mesmo que seja baixa, a inflação tem que estar menor
do que a taxa de juros. Pode ser, se tiver uma inflação de 2%, a taxa de juros pode estar 3%. Agora, se inverter, como aconteceu ano passado, ano retrasado, que a inflação ficou mais alta do que a taxa de juros, aí o poupador de renda fixa se ferra. Não gosta. Não, Agora, é péssimo. a gente tem que entrar mais uns detalhes aí, né? Bom, primeiro assim, e agora? Agora os juros podem cair ou não? Primeira coisa, a gente já está com a economia, até deu uma melhorada acima do esperado agora, né? Principalmente aumentou um pouco o investimento, recuperou Minha Casa Minha Vida, aumentou o salário mínimo, o Bolsa Família agora tem a média de 703, isso é altamente, né, tem uma dinâmica muito grande, né? O dólar caiu. O dólar deu uma caída. O dólar está abaixo de 5, não está? Tá abaixo Hoje, de... quando nós estamos falando aqui. Hoje foi tão corrido que eu não vi quanto está hoje. Eu acho que está 4,80. Tá 4,80? 4,80 e alguma coisa, 4,88. Olha só, hoje eu não consegui. Todas as previsões catastróficas estão se esfacelando. Se esfacelando. 4,99. 4,99. Está abaixo de 5. Está abaixo, sim. É. Bom, Sim, é preço de loja. Loja nunca é 50, é 49,99. Mas, então, aí a gente tem espaço para cortar juros? Tem bastante. Porque a gente já tem 2, 3 meses seguidos de deflação do GPM, GPDI, que é o Índice Geral de Preços, né, que vê mais aquele preço atacado, e o IPCA nos últimos 12 meses, ele tem caído. Né? Então, caído mês após mês. Então, a gente tem a inflação já arrefecendo, porque os problemas que eram da inflação, o que era a inflação brasileira? Era basicamente inflação de custos. Era fundamentalmente energia. Em parte, a energia elétrica, a gente tinha comentado antes, né, dos reservatórios, que estava com aquela bandeira de crise hídrica, né, que aumentava R$12 lá por cada quantidade de energia e tal, né, então aumentava muitos preços. A gente está com a bandeira verde, então a energia foi solucionada. E os preços de combustíveis têm caído desde o ano passado. Então, os fatores de inflação, eles estão basicamente se esgotando e aos poucos, eles vão sendo repassados. O que demora um pouquinho mais? Porque o Brasil ainda tem uma herança da indexação da economia, né? Então, tudo brasileiro é indexado. É diferente de outros países, né? A gente adora indexar as coisas aqui. Então, o remédio é com base na inflação passada. Às vezes, nem a inflação do custo do remédio... O salário não é indexado a nada. O salário não. Nem a inflação. O salário mínimo é. O salário mínimo é... Mas as populações em geral, não. Mas não a inflação. Ele é a inflação mais uma correção. O governo agora está propondo fazer uma mudança, voltar ao que era na época dos governos do PT, que é uma relação com o aumento do PIB e com a inflação. A média do PIB dos últimos 2 anos mais a inflação. Porque uma das coisas mais surpreendentes que eu acho, não sei como é que não existe legislação para isso, é numa reposição salarial, né, tu conseguir não repor nem a inflação. Porque a reposição, na verdade, seria a inflação e mais um pouco. Isso é reposição, né? Aumento, né? Um reajuste. Né? Agora, eles nem a inflação foi 2%. Quanto o cara vai ter de reajuste? 0. Pois é. Outro dia eu estava conversando aqui, antes da gente começar o programa, com o Everton Jimenez, que é aqui dos sindicatos bancários, e ele estava lembrando que a situação dos funcionários públicos ela é terrível, porque enquanto que para as categorias privadas tem data de rever o salário e tal, para o setor público não, o governo pode passar 6, 7 anos sem rever. Os professores ficaram 6 anos sem aumento. E desde 2016 não tinha aumento. A gente teve aumento agora. Pois é. Assim, tu és professor de universidade pública. Essa realidade. Tu conheces isso melhor que ninguém, vive na carne. 6 anos sem reajuste num país que tem inflação. E essa parte não se conta. A queda do poder de compra foi brutal. Brutal. Foi 1/3 mais ou menos da queda do poder de compra. E essa parte não se conta. Eu não sou economista, mas não é bom para nenhum sistema capitalista uma queda no poder de compra. Imagina, pensa no teu salário 6 anos, a inflação comendo teu poder de compra. O que aconteceu? Houve um aumento muito grande do empréstimo, né, dos servidores federais para compensar, não para investir e tal, mas para compensar a queda do salário. Quando a taxa de juros estava mais baixa, estava dando para segurar, né? Aí o que aconteceu com a taxa de juros mais alta? Quem foi acabando os empréstimos teve que renovar um juros muito mais altos. E aí, isso também atinge fortemente quem compra imóvel. Imagina, o cara contrata uma dívida, uma taxa de juros e depois ele é outra. A nossa sorte é que o nosso tipo de financiamento é prefixado, né? É bom. É diferente. É diferente dos Estados Unidos. Depois da minha mudada, mas especialmente ainda é a maior parte, mas ali na época da crise de 2008, né? A taxa de juros deles são pós-fixadas, né? A maior parte dos contratos deles. Ô Maurício, vou dar uma politizada aqui no negócio. A eleição do Bolsonaro de 2018, ela é basicamente assim, em cima do combate à corrupção. Né? E a Petrobras era o pano de fundo de tudo, foi muito utilizado ali a Petrobras do que aconteceu.
O que tem realmente nisso, o que impactou na empresa isso, e eu queria que me explicasse a venda de Pasadena que é dada como se fosse vender o Lionel Messi, né, por 10 mil reais, uma coisa assim. Eu queria entender, porque primeiro essa questão da corrupção, se é realmente que botou a Petrobras a risco de quebrar, né? E o que é essa negociação de Pasadena, hein? Bom, eu não sou especialista nisso, tá? O que é a minha especialidade? O que eu estudo mais, né? Eu sou professor de macroeconomia e eu estudo as questões das relações macroeconômicas em geral, né? Como a Petrobras ela tem uma relação muito forte com o investimento e com a questão da inflação, que foi que eu comecei a estudar mais, eu também fui professor de contabilidade na minha época do doutorado, para fazer aquele quebra-galho, né? Então eu aprendi a ler balanço. Então eu olhei detalhes do balanço da Petrobras mais recentemente para ver por que está esse preço, por que não está esse preço, a inflação, né? Aí que eu me ative mais. Bom, essas questões assim de corrupção ou não, eu acompanho para o jornal, assim como vocês, provavelmente... Na verdade, eu quero saber, tinha de números, né? Sim. Mas, o que isso se realmente impactou ali, no caixa, entendeu? Na economia da Petrobras, se isso realmente impactou. Impactou mais na Petrobras foi o ajuste necessário que a Lava Jato deu para fazer o balanço. Então, você tinha o acordo que ele fez com a Lava Jato, teve necessariamente debitar um X valor, que eu não me lembro agora, que aumentou muito o nível de endividamento, né? Então, isso foi o principal questão, né? Os outros valores, eu não me aprofundei nesse estudo. O principal endividamento foi o ajuste no balanço. O ajuste por conta da Lava Jato. Isso. Mas por que o Brasil resolveu se livrar de refinarias? Bom, o Brasil precisa de refinarias. O ideal que seria que o Brasil tivesse a capacidade de refinar 100% de tudo que ele produz, tanto para óleo diesel quanto para gasolina. Ideal, se eu planto cenouras, eu tenho que ser capaz depois de fazer alguma coisa com essa cenoura sem mandar para o exterior e comprar de volta com algum tratamento pagando mais caro. Sim, não, concordo completamente. Só para falar, alguém que eu sei que estuda com detalhe esse período, que fez tese de doutorado, a Juliane Furno, que muita gente conhece nas redes sociais e tal, ela estudou bem esse período especificamente e eu tento me basear nesse dado no que ela falou. Sim. Eu estudei o mais investimento e um pouco mais recente, esse período assim o que foi para a corrupção para lá e para cá dos valores assim, eu estudei mais na época, mas não me atualizei tanto assim. Mas no caso da Pasadena parece ter um problema realmente de rentabilidade, mas depois parece que não era tão ruim assim, enfim. Agora, foi vendida na época o que se dizia que foi vendida a preço de banana. Essa foi o que foi dito. Agora, em termos de refinarias, teve, por exemplo, aquela parceria ali com a Venezuela, que era para se fazer aqui, né? Ali teve alguns problemas, mas qual que era a ideia? O Brasil, ele é extremamente superavitário. Mas o Brasil perdeu dinheiro nessa parceria? Esse ali parece que perdeu, né? O Brasil era extremamente superavitário da Venezuela, né? Em termos de exportar muito mais do que importa. E estava buscando uma tentativa de dar uma regulada nessa parceria, porque senão ela fica insustentável, né? Então, a Pasadena tinha uma lógica disso também, né? Uma parceria, e o contexto era mais favorável também. Depois, durante aquele processo, teve o problema também da queda do preço do petróleo internacional, né? Aí o governo venezuelano teve diversos problemas e tal. Mas, enfim, agora, o investimento nas refinarias que o Brasil estava fazendo, eles foram fundamentais. Né? Por isso que a gente está nessa situação que a gente está hoje, que a gente é praticamente independente, né, de fato, de combustíveis, né? Diesel um pouco menos, de gasolina já 90%, e já isso que o mais importante se faltar um pouquinho de gasolina, não se importa, não é tão problemático. O maior problema que era, a gente tinha um petróleo que não conseguia refinar. Então a gente tinha que exportar o petróleo e importar petróleo, então era sempre complicado. Porque não tinha tecnologia. Hoje em dia a gente tem isso. Se a gente continuasse mantendo os investimentos que tinha antes, que foram paralisados de 2016 em diante, as estimativas que hoje a gente já seria totalmente independente. Né? A rentabilidade do refino é menor que da exploração? É menor. Então, a rentabilidade é muito maior na exploração. O que a Petrobras estava focando? Só em rentabilidade. Ela não está pensando na autonomia para o país, a independência. É rentabilidade e remuneração do acionista. Né? Então, é isso que basicamente ela fazia. Então, ela fez um grande projeto de desinvestimento.
Então você estava fazendo um projeto de privatização de tudo que não era exploração e aquelas explorações que não eram mais tão rentáveis. Então, agora me parece que isso foi revertido, né? Primeiro reverteu de desinvestir. Parece que vai voltar a ter esse investimento justamente porque você quer ter uma total autonomia, né? E ter autonomia é vantajoso. Às vezes não dá a maior rentabilidade possível para a empresa, mas ela possibilita que você tenha autonomia em relação ao mercado internacional e gera mais valor agregado, né? Gera mais emprego. Então, a Petrobras, ela é estatal? Não é. Ela é privada? Também não é. Não, ela é economia mista. Ela é economia mista. Então, ela agora, tem que dar rentabilidade? Depende do governo para saber como é que ela vai se comportar. Exatamente. Um governo liberal faz com que ela seja mais uma empresa privada. Um governo mais, digamos assim, intervencionista, não, é uma empresa pública, nós vamos tratá-la, porque majoritariamente ela é empresa pública. E porque eu falei em termos da fonte de distribuição, né? Mas o do controle, a Petrobras tem a maior parte. Do controle, né? claro. O controle nosso é a maior parte, né? A parte que é distribuída em termos de ação já não é mais a maioria pública. Mas do controle privado, o petróleo está dentro do Brasil, petróleo né? é nosso. Petróleo é nosso, né? Petróleo é nosso. E a rentabilidade é alta, americano, né? inglês, ou francês, não, o petróleo está aqui dentro, né? Outro dia eu estava lendo um texto, um artigo, acho que era do New York Times, não me lembro de qual jornal, sobre uma figura que foi muito importante no mundo empresarial americano, chamada Jack Welch. Esse cara, ele foi uma espécie de guru, ele foi presidente de várias grandes empresas, e a ideologia dele foi a ideologia que se espalhou por aí, que é a seguinte: uma empresa tem que pensar, antes de tudo, nos seus acionistas, e azar do resto. Então, se tu tiver que demitir um monte, se tu tiver que cortar isso, cortar aquilo, o importante é aumentar o ganho do acionista. E, no fundo, é isso que acontece várias vezes. Uhum. Quando a empresa, me lembro aqui uma época que as empresas aqui do Rio Grande do Sul traziam os caras de fora, até no mundo da comunicação. O cara chegava, mãos de tesoura, e cortava todo mundo. O que ele queria fazer antes de falar? Vou diminuir custo, diminuir o custo. Mas por que ele vai diminuir o custo? O que ele estava ganhando estava lá em cima. O dele ele não ia diminuir. E os ganhos do acionista iam ficar ótimos. Se o negócio se sustentar, porque às vezes corta tanto que o negócio não fica em pé. A gente está vendo isso na comunicação, né? A grande, nossa maior empresa está cortando direto, né? Nossa, a Globo cortou em um mês, cortou 30 salários, salários, é claro, e junto profissionais da maior qualidade. Profissionais muito bons. No jornalismo esportivo, Kleber Machado, Maurício Noriega. Sabe, Kleber Machado é um baita narrador. Imagina assim, tu dissesse, eu não preciso mais do Kleber Machado. E aí, quando tu olhas agora, eu escuto jogos ali na Globo, aquele cara lá, o Roberto, como é que o que ficou? O único que ficou? O Luiz Roberto. O Luiz Roberto. Pô, ele vai se bater, ele transmite todos os jogos agora. O Luiz Roberto. Se der um probleminha na voz dele, tá roubado. E tem o Vilani, aquele também, que narra bastante. Mas aquele é mais do canal fechado. É mais do canal, mas narra Sport TV também, né? Isso. Esse aí, a torcida do Inter adora ele. Porque ele narrou um jogo do Inter e Corinthians, e o Corinthians tem aquela sacanagem com o Inter que bota no DVD, né? O Fernando Carvalho, uma vez, a Copa do Brasil, perde, e ele faz um DVD com erros de arbitragem e manda pra CBF. E aí os corintianos, ele bota no DVD, quando o Corinthians fazia um gol, e ele narra um jogo, Corinthians no Beira-Rio, tá narrando pra todo o Brasil, né? Ele não tá narrando pra torcida, não era a Rádio Bandeirantes de São Paulo, ele tá narrando Rede Nacional. E ele dá o gol do Corinthians, ele mete, tá no DVD. Nossa. E tal. Eu me lembro não pode com ele. Tu te lembras de um cara lá na Guaíba que veio de São Paulo? Como é que era o nome dele? Tinha um apelido, Baruque. Cara que da Guaíba que veio. Um daqueles que veio de São Paulo, que tava lá, ele andava por ali, e aí uma vez, não sei por que ele tava fazendo uma chamada, era um jogo do Inter e Corinthians. Ele fez a chamada do ponto de vista de São Paulo, do ponto de vista do Corinthians. O Corinthians precisa de uma vitória hoje à noite. A cabeça é muito focada, né? Não, é aquela coisa que a gente aprende lá no início, né, professor Juremir? Público-alvo, né? Para quem eu tô falando, né? Ele falou para os corintianos. Todos os corintianos de Porto Alegre. 3. Agora, como economista, já fizesse os cálculos aí para ver quanto precisa para não voltar para a segunda divisão. Parece que é 46, né? 45, 46. Não, porque a gente tá brincando, mas com o que estão jogando, vou te dizer uma coisa. Mas, Maurício, fazer cálculos. Até agora, o governo Lula está com quantos? 5 meses, né? Vai dar, né? Até agora, em termos de números, em termos econômicos, está bem. Olha, está surpreendentemente melhor do que esperado. Não é? Porque a gente esperava que teria um crescimento menor, por conta especialmente dos juros que estão muito altos, né?
Mas aquele que eu comentei anteriormente, aparentemente esses motivos de... O que a gente teve, né? A gente vai ter agora, está sendo aprovado o novo regime fiscal. O arcabouço. O novo arcabouço fiscal, novo regime, né? Eu tenho até medo desse nome, arcabouço. Não, Dá um medo, por isso que eu falo novo regime. Parece calabouço, sabe? Arcabouço. Tem gente que fala... Tem gente que fala calabouço mesmo. Calabouço, né? O calabouço fiscal. Tem gente que fala isso. E que na primeira etapa lá na Câmara recebeu um monte de votos do PL do Bolsonaro. Porque e também... não recebeu os votos do PSOL. Do PSOL, não. É porque eles também, o relator, né? Não esqueci qual é o partido aqui do relator. Mas, enfim, ele colocou várias questões, assim, que são mais problemáticas, assim, né, de se analisar. Mas, o que eu quero falar? Na PEC da transição, se liberou um fluxo aí de 145 bilhões de reais para esse ano, comparativamente ao teto, né? Então, basicamente, foi turbinar o Bolsa Família, né? Então, isso gerou 90 bilhões a mais ali, e também mais investimento. E essas duas coisas, elas têm um multiplicador muito rápido, né? Então, porque a pessoa que recebe Bolsa Família, ela gasta praticamente tudo. Então, além de ela gastar tudo, os produtos são mais nacionais do que importados. Então, o multiplicador daquela rentabilidade para a economia é muito alto. Naquela região, naquela economia, sim. Então você pega lá, cada $1, por exemplo, que recebeu do Bolsa, cada R$1 do Bolsa Família vai rentabilizar a economia em 1,4, 1,5. Então dá uma dinâmica interessante. O relator, olha só, o nome do relator já impressiona, é Cláudio Cajado. Ele é do PP da Bahia. Do PP. Aí, tá explicado. Cláudio Cajado para o arcabouço e o calabouço. Tá explicado. O lado bom dessas mudanças aí que estão acontecendo no arcabouço fiscal é que aparentemente o que vai sair que ano que vem, independentemente do aumento da receita, já pode aumentar em 2,5% o gasto real. Isso dependeria da receita, mas pela essa mudança ali parece que vai ter essa alteração. Esse é o único lado bom das alterações. O Haddad está indo bem para ti nessa condição, assim, né? Ele não é, ele tem um pós-graduação, parece, em economia, mas ele não é um economista, né, de graduação, ele né? tem, acho que mestrado. Tem muita bronca porque o mestrado dele em economia é em cima de Marx, né? Então tem esse problema de quem critica o Haddad, né, de ter é um marxista, né? Então tem tudo isso. Mas tu, como um economista, um cara técnico, como é que tá achando da condução? Bom, a condução dele a gente tem que olhar até para uma perspectiva política também, né? Porque a gente tem bastante limites, né? Por exemplo, o que eu gostaria? Eu gostaria de um regime fiscal mais flexível do que ele foi ofertado, né? Eu até escrevi bastante sobre isso com o meu parceiro, colega, professor Robert Touré. Mas, assim... Mas tem autonomia para esse regime fiscal ou é o Banco Central que determina isso? Esse regime fiscal que você está falando? É o governo. É o executivo, né? O Banco Central não passa, não tem nada a ver com a taxa de juros. Tem diretamente. Basicamente, o que o Campos Neto está falando, se não fizer, não dá uma garantia fiscal, não reduz os juros. Não tem como baixar. Então, assim, você ter esse regime fiscal, a gente é praticamente obrigado a fazer, a gente. O governo é obrigado a fazer. Tem que fazer. Porque ou você tem o teto dos gastos, ou você oferece uma alternativa. Então, o que eu discuto com alguns colegas, assim, né, dentro das possibilidades concretas do Congresso, do mercado financeiro, Banco Central, etc., eu acho ok esse regime que está sendo proposto. Quando tu dizes mais que tu gostarias de algo mais flexível, era o Estado poder gastar mais? Isso. Eu entendo que, por exemplo, limitar a 70% da receita já de cara, com um limite de R$2,5, eu acho pouco para nesse estágio do país, né? E o mínimo 0,6, além disso, eu acho que poderia ter uma transição, eu começo com 3,5, conforme a economia vai crescendo, você faz um horizonte ali para agradar o mercado financeiro e tal, que vai reduzindo para 2,5 e dou um prazo de tal. Eu acho que já começar com 2,5 para a demanda reprimida é pouco. Mas ok, pelo menos é melhor que o teto que a gente tem agora, né? O que me incomoda um pouquinho é o seguinte: caso aconteça uma nova crise mundial, né? A gente, o que tem o plano? O plano permite que aumente 0,6% do gasto real. É pouco, né? Teria que ter uma questão contracíclica mais forte, especialmente no investimento. Tudo bem você conter os gastos correntes. Mas no caso de uma grande crise, como foi o caso da pandemia, sempre tem um jeito de aprovar uma regra de exceção, aprova uma PEC em função da necessidade nacional e vai. Esse arcabouço aí é para, digamos assim, tempos normais de temperatura e pressão.
Mas assim, Arcabouço em tempos normais. Na crise, calabouço. Na crise, calabouço. teria que recorrer ao Congresso para tentar uma... E, claro, uma recorrer ao coisa. Congresso sempre tem um preço. Sempre tem um preço. Por isso que seria mais interessante algum mecanismo assim que permitisse ser contraciclo, mas eu diria não dos gastos correntes, mas do investimento. Mas para quem não tem maioria no Congresso, É. já é bom Já demais. é bom demais. Esse que é meu ponto. Assim, a gente não pode analisar a economia sem pensar no contexto político. Né? Então, o Congresso que foi eleito é um Congresso de direita. Né? Exato. Uma parte- Mais conservador do que o anterior. Mais Impressionante. conservador. Eu diria assim que é um terço de direita, um terço de extrema direita Isso. e um terço lá entre centro-esquerda, esquerda. A esquerda tem pouquinho, né? É Mas a nossa centro-esquerda, Câmara de assim. Vereadores aqui também, em Porto Alegre. Acho que por aí também, né? Por aí. Professor, terminou a aula. Pois Terminou? é. Já Vai passamos tá bom, 10 vai correndo o minutos. tempo, né? Muito bom, né? Muito bom, excelente. Beleza. Passou correndo. Muito obrigado. 6 anos sem aumento, já veio aumento agora. Já Agora tá vem aumento. Tá gastando aumento. Vai pingar em junho, acho. Em Junho. Então, A o Juremiro, primeira. então o Juremiro vai ter que pagar o estacionamento É mesmo. provável. Tá bom, então. Maurício, muito obrigado. Tá, foi Eu um que prazer. agradeço. Muito obrigado. A gente ouviu aqui o economista Maurício Vaz, professor, falando sobre vários assuntos envolvendo a economia, que é o nosso dia a dia, né, Juremiro? Nossa, aqui o negócio é economia. É economia. Economia e política, né? Porque elas andam sempre de mãos dadas. Não tem economia sem política, não tem política sem economia. Verdade. É verdade. Tá mais supermercado, farmácia. Tudo. A gente vai ficando velho, se preocupa mais com algumas coisas, né? Tipo assim, é um troço que eu não perco nunca a notícia, é o aumento dos remédios. E aumentou, né? Aumentou semana passada? Aquilo que eu falei da indexação. Não perco nunca. A gente é tudo indexado. Então você pega o remédio, pega a escola, eles não veem exatamente os custos só da questão, pega a inflação passada. Eu sou Isso é cliente herança. em tantas farmácias, Maurício, que eu recebi mais ou menos uns 12 WhatsApps ou 13 das farmácias me avisando, Nando, vem aqui, porque Olha semana só. que vem vai aumentar o preço. Eu Tá resolvi vendo? Melhor idade. Ó. Eu resolvi aproveitar as poucas vantagens de ser idoso, oficialmente, porque agora eu já tenho 61. Comprei ingresso para o show da Maria Bethânia pela metade do Pô, preço. isso Olha é só. boa isso. Eu já posso também comprar. Também, vamos lá, né? Eu faço Alguma 61, coisa tem que tem que tirar aproveitar, né? dessa situação. Quer dizer, na verdade, né, esse programa está terça-feira, então eu fiz sábado, dia 20 de maio, 61 anos. Foi. Sim, E eu nem 61. te cumprimentei pelo Tu aniversário. é muito mal educado, né? Puxa eu vida, fiz nem me dei 61 conta. anos. O Então fica as Facebook falhou, não me cumprimentações. avisou. Hã? Facebook falhou, não me avisou. O Facebook já está meio defasado já também. Né? Pois é. Já Bom, tá parabéns, meio- Nando. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Né? Professor, obrigado de novo, tá? Fernanda H teve aqui na mesa. A Fernanda tá lançando uma música nova, tá? Bem bacana, tá no YouTube dela. Foi lançado agora, no final da semana passada. É Fernanda H-A-G-A-H. É isso, né, Fê? Isso aí. A-G-A-H. Que Vai estilo lá, que é? curte. É um som Brasil, assim, que tem essa pegada, assim, de uma coisa mais moderna, assim, mas ao mesmo tempo ela tem uma boa pegada, assim, de voz, assim, de música brasileira, né? Lembra Que bom. cantoras de bossa nova? Ela é pós-bossa nova. Olha só. Ela é pós-bossa nova, me lembrou assim, até teve uma época que se pegava bossa nova e fazia um pouco mais uma bossa eletrônica, assim, que fazia, não é o caso do som da Fernanda, mas né, navega um pouco nessa área aí. Bacana, que bom. É uma música brasileira, bem pop, bem bacana, com Fernanda H, que é a nossa operadora aqui, que tá Vamos lançando ouvir. esse disco. Daqui uns dias, quando ficar famosa, vai Nossa, tá- aí a gente conta. É. A gente dá entrevista dizendo ela trabalhou com a Trabalhou gente com lá a no gente aqui. sindicato. Tá vendo aquela menina que tá lá na televisão e tal? Tava lá, ó. Ela operava aqui pra nós. Do lado de cá, volta na semana que vem. Fica aí na plataforma, né? Pra vocês acompanharem, né? De repente, assiste 2, 3 vezes pra entender toda essa matemática que a gente fez aqui. Tchau, tchau.